O cenário é um lugar etéreo, uma biblioteca infinita onde livros flutuam no ar e prateleiras se estendem até onde a vista alcança. Walter Benjamin caminha entre os corredores, tocando levemente os livros, como se buscasse um vestígio de algo perdido. De repente, ele percebe uma presença ao seu lado. Jesus está ali, sereno, observando com um olhar compreensivo. Mestre, não sei se estou sonhando ou se finalmente cheguei ao lugar onde todas as perguntas encontram resposta. O que buscas, Walter? A redenção da história. Passei minha vida tentando entender como o passado poderia ser resgatado antes que fosse engolido pelo progresso cego. Vi a barbárie mascarada de civilização. Vi a cultura sendo usada para justificar a opressão. E vi a memória sendo apagada, como se o tempo fosse um rio que arrasta tudo sem piedade. O tempo não é um rio que arrasta, mas um campo onde sementes são plantadas. O que foi vivido jamais desaparece. Cada ato de justiça, cada gesto de amor, cada palavra verdadeira permanece diante de Deus. Mas os vencedores sempre escrevem a história. E os vencidos? Quem os lembrará? O reino que anunciei não pertence aos vencedores do mundo, mas aos pobres de espírito, aos humildes, aos perseguidos. Os esquecidos pelos homens são lembrados por Deus. Então há esperança, mesmo para aqueles que pereceram sem deixar rastros? A esperança não está apenas no futuro, mas na forma como enxergamos o passado. Não é uma linha reta, mas uma rachadura pela qual a luz entra. Benjamin fica em silêncio, contemplando as palavras de Jesus. Ele percebe que seu conceito de anjo da história, aquele que olha para trás vendo as ruínas acumuladas pelo tempo, talvez precise de uma nova perspectiva. A conversa está apenas começando. Walter Benjamin caminha lentamente entre as prateleiras da imensa biblioteca etérea, refletindo sobre as palavras de Jesus. Ele para diante de um livro sem título, abre-o e percebe que suas páginas estão em branco. Olha para Jesus com um misto de inquietação e expectativa. Se a esperança está na forma como enxergamos o passado, então ainda há espaço para ressignificá-lo? Ou estamos condenados a repetir os mesmos ciclos de destruição? O passado não é um destino imutável, mas um convite à transformação. A cada instante, as escolhas humanas moldam o curso da história. Mas há algo essencial que o homem moderno esqueceu: a experiência. Walter Benjamin, a experiência. Sempre acreditei que a modernidade roubou do homem sua capacidade de contar histórias autênticas. Vivemos imersos em fragmentos e perdemos a continuidade entre as gerações. O tempo foi mercantilizado e a experiência reduzida a meros dados. Jesus, quando a experiência se perde, a sabedoria também se dissipa. O mundo passa a girar ao redor do imediato, do utilitário. Mas o homem não vive só de pão. Ele precisa da palavra que o liga ao eterno. Mas e aqueles que vivem sob o jugo de sistemas que lhes roubam até mesmo a capacidade de sonhar? Como podem recuperar sua voz? Jesus, a voz dos que sofrem, não se perde. Está no grito dos profetas, nos salmos dos aflitos, nas lágrimas que caem em segredo. E, sobretudo, nos gestos de resistência, nos pequenos atos de amor que sustentam o mundo. Então a história da humanidade não é apenas um acúmulo de ruínas? Há brechas de redenção? Sempre houve, mas são os olhos que precisam aprender a vê-las. O instante da salvação não está no futuro distante, mas na decisão de cada momento. Benjamin fecha o livro de páginas em branco e percebe que na capa surgiram inscrições douradas. Ele entende que a história ainda pode ser escrita, mas depende da consciência daqueles que ousam ver além da superfície. A conversa continua. Benjamin segura o livro recém-escrito e o observa com atenção. Sua mente fervilha com perguntas. Ele caminha ao lado de Jesus por entre os corredores daquela biblioteca etérea, onde os livros parecem conter mais do que meras palavras, parecem vibrar com a essência de experiências passadas e possíveis. Se a história não é apenas um acúmulo de ruínas, como posso convencer os homens de que ainda há redenção? O progresso que nos prometeram se tornou uma máquina esmagadora, e o tempo foi sequestrado pela lógica da mercadoria. Como lutar contra isso? Jesus, o verdadeiro progresso não está em acelerar o tempo, mas em resgatar sua profundidade. Os homens correm em busca do novo, mas esquecem que a verdadeira renovação vem do entendimento do eterno. Eu sempre critiquei essa noção ilusória de progresso.
A modernidade nos ensinou a idolatrar a técnica, mas nos roubou o sentido. Criamos maravilhas, mas nos tornamos cegos para o que realmente importa. Talvez a única forma de libertação seja despertar os homens para esse estado de alerta. Jesus, o despertar é sempre possível, mas exige coragem, pois aquele que desperta também vê o abismo que o cerca. Walter Benjamin. Exato, o anjo da história, de Clay, que tanto me impressionou, me faz pensar nisso. Ele quer reunir os fragmentos da destruição, quer restaurar o que foi perdido, mas os ventos do progresso o empurram para o futuro sem que ele possa agir. Esse vento, Jesus, esse vento é implacável. O vento do mundo sopra forte, mas o Espírito sopra onde quer. O anjo da história pode ser arrastado, mas os homens não são apenas vítimas do tempo. Eles são portadores do instante. O instante, Jesus, sim. Cada instante carrega a possibilidade da redenção. Não se trata de um progresso linear, mas de um momento único, um tempo de decisão. O que os cabalistas chamavam de agora messiânico, o momento em que tudo pode ser ressignificado. Então, a luta não está em esperar um fim glorioso, mas em agir no presente, trazendo à tona o que foi esquecido. Exatamente. A salvação não está no acúmulo do tempo, mas na abertura do coração para o eterno no agora. Benjamin para por um instante, refletindo profundamente. Ele sente que algo nele se transformou, como se tivesse finalmente compreendido o que sempre buscou em suas reflexões sobre a história, o tempo e a memória. Mas ainda há mais a perguntar. A conversa continua. Benjamin e Jesus permanecem na biblioteca etérea. Os livros ao redor parecem pulsar com significados ocultos, ecos de tempos passados e futuros. Benjamin olha para Jesus com um misto de inquietação e reverência. Ele sente que está diante de uma revelação que há muito buscava, mas ainda há perguntas não respondidas. Mestre, se a salvação está no instante, no agora messiânico, como impedir que esse momento seja engolido pela repetição? Como evitar que a história continue a ser escrita apenas pelos vencedores? Jesus, a redenção não pode ser imposta de fora, Walter. Ela precisa ser despertada dentro do homem. Cada ato de amor, cada gesto de justiça é uma centelha desse instante sagrado. Não são os grandes feitos que transformam a história, mas as pequenas revoluções do espírito. Então a revolução verdadeira não está nas máquinas, nem nos sistemas políticos, mas nos homens. O reino dos céus não é uma estrutura material. Ele está dentro de vós. Mas os poderosos detêm o discurso, moldam a história, fazem do passado uma narrativa conveniente para justificar o presente. Como libertar aqueles que vivem aprisionados por essa falsa ordem? A liberdade começa quando o homem percebe que a verdade não está no que lhe dizem, mas no que ele descobre por si mesmo. Os poderosos reescrevem os fatos, mas não podem apagar a luz do que é verdadeiro. Walter Benjamin. Isso significa que a história sempre conterá brechas, rachaduras por onde a redenção pode emergir? Jesus. Sim, cada injustiça clama por justiça. Cada sofrimento não reconhecido guarda um grão de esperança. O que foi deixado de lado, ignorado ou silenciado sempre poderá ser resgatado. Então, talvez minha busca sempre tenha sido pelo tempo como possibilidade, não como condenação. A cada momento há um portal aberto para o passado ser reescrito de outra maneira. E esse portal não se abre apenas para aqueles que buscam o poder, mas para aqueles que buscam a verdade. Benjamin fecha os olhos por um momento, absorvendo cada palavra. Ele sente que encontrou algo que sempre buscou, não uma resposta definitiva, mas um caminho para continuar buscando. Quando abre os olhos novamente, percebe que a biblioteca parece mais luminosa, como se cada livro agora brilhasse com uma nova intensidade. Ele sorri para Jesus, que retribui o sorriso. A conversa termina, mas o pensamento continua.